Então, o que a gente vai ver agora é a parte de estática de fluidos, ou fluidos em repouso. Fala, Maria. Eu posso pegar o celular? Vê com a mamãe. Interação entre a física envolvendo a interação entre fluidos com outros fluidos ou com a superfície que delimita seu volume, né, e sempre em repouso nesse momento do curso. Depois a gente vai estender para casos de fluidos em movimento. Então, além do repouso, né, existem condições também que o fluido se movimenta e ele se comporta como se estivesse parado, que é até o que a gente acabou de falar, né, um movimento de corpo rígido. Então, aqui tem um reservatório, se esse reservatório tiver com uma certa aceleração A para a direita, o fluido vai estar em repouso, quer dizer, ele vai estar com certa aceleração, mas ele não vai estar se movimentando dentro do reservatório, né? Ele vai adquirir essa configuração aqui e vai ficar nessa configuração mesmo se movimentando, né? Na verdade, é muito mais o movimento do reservatório que o contém, né? Ou se ele estiver girando com uma certa velocidade angular, ele vai adquirir uma configuração dessa. A gente, de forma geral, não vai ver essas duas configurações e vai focar em configurações dessa daqui que a gente está vendo aqui, né? Então, uma barreira e um fluido parado, efetivamente, né? A gente não vai ver nunca o fluido com aceleração, tá? Então, aplicações práticas, né? Coisas que vocês já viram lá no segundo grau, né? A relação de força e área e pressão que fazem com que uma força aplicada num elemento, né, num pistão com uma área menor, seja multiplicada num outro pistão com área maior, dispositivos de medida de pressão, o sistema hidráulico do freio do carro, né, também é um pistão pequeno aqui, onde se aplica a força com o pé, e aí essa força, tem um fluido de freio ali, né, então essa força é transmitida através a pressão é transmitida pelo fluido de freio até um pistão maior, um macaco hidráulico, a questão de reservatórios, né, segurança, tá? E aí, o nosso interesse aqui, ó, para fluidos estáticos nesse momento, né, e nesse ponto, né, somente tensões normais estão presentes, né, não existe cisalhamento, né, aquilo que a gente já tinha falado, né. O fluido em repouso, né, a gente observa aqui, ele não está cisalhando uma camada contra a outra. Então, se a gente pegar o tensor de tensões, a gente só está interessado no que acontece na diagonal principal aqui, né, só nas tensões que se desenvolvem aqui, que comprimem, né, o fluido, tá? E as tensões que o fluido exerce em fluidos vizinhos ou na parede do reservatório que o contém, né? E aí a gente chama essa tensão normal para fluido de pressão, tá? É a pressão que o fluido exerce em outros fluidos e em fluidos vizinhos, em paredes adjacentes a ele, né? Então, a pressão agindo na área de uma superfície, imersa em um fluido em repouso, dá origem a forças hidrostáticas. E fisicamente, o que acontece é que as moléculas de líquido, elas colidem, as moléculas de líquido em movimento, né, elas colidem contra a superfície sólida. Então, fisicamente, eu achei isso de um livro, achei interessante botar aí, né, a origem das pressões envolvidas quando um fluido entra em contato com sólido, né? E aí esse sólido está submerso. E normalmente, né, é sempre normal a superfície. A gente vai provar isso matematicamente agora. Mas se a gente tem uma superfície sólida como essa aqui, ó, com esse formato aleatório, a gente vai mostrar que a pressão ela é a mesma em todas as direções e ela normalmente é normal, a área entre, quer dizer, é normal, né, a normal, ela ela é alinhada com a normal unitária da área que está submersa aqui no fluido, tá? Então, se esse sólido tem esse formato aqui, ó, a pressão ela vai estar sempre para dentro ali, né? Em todos os pontos, tá? E a gente vai ver também, né, como pegar uma força distribuída
e concentrar, né, calcular uma força resultante e as suas componentes horizontal e vertical. Isso a gente vai analisar também. Tá? Bom, então a pressão, né, a força normal exercida por um fluido por unidade de área, e somente faz sentido falar pressão em fluido, né, quando a gente tem sólido, a nomenclatura são tensões normais, né, que vocês estudaram lá em mecânica dos sólidos ou estudarão. E as equações constitutivas, se vocês olharem, esse tensor de tensões ele vale também para um sólido, e são justamente as equações constitutivas que se carregam de diferenciá-los, né? Para o fluido, a gente tem que a tensão de cisalhamento YX, que a gente analisou a aula passada, por exemplo, para o escoamento de um fluido entre duas placas, é μ ou dy. Para um sólido, a gente tem um outro comportamento, tensão-deformação, né? Mas, de forma geral, esse tensor de tensões é válido para um sólido também, né? Mas a função, né, as equações constitutivas que dizem como que as tensões e as deformações se relacionam. A unidade de pressão no SI, né, o Pascal, é o Newton por metro quadrado. Mas essa unidade ela é muito pequena para as pressões, né, encontradas na prática. Então, por exemplo, se a gente quisesse falar da pressão do pneu do carro, a gente ia ter que dizer que a pressão é de 227.527 Pascal. O ponto aqui, né, de novo, aquela discussão que eu fiz anteriormente, né? A vírgula aqui é o separador de milhar, né? Então, pressão atmosférica em Pascal, 101.325. Um compressor industrial, né, 1 milhão de Pascal. Então, é normal a gente usar quilopascal ou megapascal por causa disso, né? Porque é uma unidade que fornece valores muito grandes, tá? E aí outras unidades de pressão, né? O bar, atmosfera padrão, quilograma-força por centímetros quadrados, né? Então, um bar tem 10 a quinta Pascal, que é 0,1 megapascal ou 100 quilopascal, né? Que é muito mais a questão do Pascal e as ordens de grandeza aqui, né? Mega, quilo. Uma atmosfera, né? A pressão atmosférica tem aproximadamente 101.325 Pascal, ou 101, aqui de novo, né? Cuidado para vocês não se confundirem aí, ó, vírgula e ponto, né? Isso aqui é um slide que eu tirei de algum livro americano, então o ponto aqui seria a nossa vírgula, né? Separador de decimal. Então, 101,325 quilopascal. Quilo, né? Cuidado aqui com quilo. Então, 101.325 Pascal, ou 101 quilopascal, ou 1,01 bar. Aí a gente tem o quilograma-força por centímetro quadrado, né? Então, quilograma-força, 1 quilograma-força é 9,807 newton, é mais ou menos, é o peso de 1 quilo, né? No nível do mar, então por isso que quilograma-força vira 9,807, assumindo que o G é 9,807, né? Newton por centímetro quadrado, aí aqui centímetro quadrado, 10 a quarta, né? Tem 10 a menos 4 metros quadrados, aí subindo ali, né, para o numerador. Então, 1 quilograma-força por centímetro quadrado tem 9,807 vezes 10 a quarta Pascal, né? Newton por metro quadrado, Pascal. Algumas conversões aí, né? Só para mostrar que 1 quilograma-força é aproximadamente 1 bar e aproximadamente 1 atmosfera, né? 0,98, 0,97. Tem uma unidade de pressão também que é muito encontrada em posto de combustível, né? Quem vai calibrar o pneu do carro, vê lá o PSI. É pound, libra-força, né? Per square inch. Libra-força por polegada quadrada. Então, uma atmosfera tem 14,696 PSI, tá? Certo? Tem muito manômetro, né, que mostra em PSI. É o libra-força por polegada quadrada. Então, pound per square inch. Por isso que é PSI. Certo? Bom, então alguns conceitozinhos simples aí, tranquilos, né? Até coisas que vocês já viram em física, em física 2, talvez, não sei qual física que vocês veem isso aí na faculdade, no segundo grau também, né? Bom, então, a primeira questão que a gente vai ver, envolvendo fluido em repouso, é se a pressão num ponto ela é um escalar ou um vetor, né? Então, a gente tem um copo cheio d'água aqui, e a pergunta é, será que essa pressão aqui nesse ponto vermelho aqui
ela é um escalar, ou seja, ela não tem direção definida? Ou ela é um vetor? Será que ela tem alguma direção? Será que para a gente quantificar a pressão aqui, a gente tem que indicar alguma direção? Essa é a pergunta, né? E, na verdade, de forma geral, isso é uma coisa já meio batida, né? A pressão é um escalar, assim como temperatura, né? São grandezas escalares. Elas têm magnitude, mas não têm uma direção específica. Ela pode ter um gradiente, ou seja, ela pode crescer para uma direção específica, mas para você especificar a pressão num ponto, você não precisa dizer em qual direção que ela está apontando. Ela não faz nem sentido, né? Então, vamos fazer essa demonstração. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Tem um elemento em cunha, então, como se estivesse ali dentro desse copo d'água. Pega esse elemento em cunha aqui, ó. Desculpa interromper, mas a aula vai até às 10 horas, correto, professor? 10h30, 10h30. Então, isso que eu tinha falado anteriormente, lá no começo, eu levo a aula de segunda até 10h30 e de terça até 10h30. Se você tiver que sair, aí você dá uma olhada lá no YouTube. Entendeu? Tá bem, professor, que eu tenho que sair sim. Obrigado, Não, hein? beleza. Então tá lá no YouTube, depois você pode ver. Valeu, cara. Tá, então é um escalar, então possui magnitude, mas não tem direção específica. Então, sim, aí a gente está aqui pegando esse elemento em cunha aqui, né? Dentro de um fluido em repouso, e a gente vai analisar e vai demonstrar essa questão, né? Então a gente tem, e também para a gente se familiarizando com algumas noções que a gente vai ver mais para frente. Então, tem essa pressão Px agindo aqui, né? Pressão nessa face, né? Não é um vetor, né? Só está dizendo que a pressão aqui está agindo perpendicular a essa face ΔY, uma pressão PY agindo perpendicular a essa face aqui ΔX, ó, e uma pressão P genérica, né, que ela está alinhada, né, essa componente, aqui, isso aqui é uma força, né, o P vezes ΔY, se a gente imaginar por uma profundidade unitária, né, seria uma força devido à pressão apontando para a direita, uma força devido à pressão apontando para cima, está sempre perpendicular, né, isso que a gente demonstrou, a gente usa isso como hipótese e depois vai mostrar que isso de fato é verdade, né? E um P ΔS aqui, ó, ΔS essa distância aqui, né, apontando aqui perpendicular, sempre perpendicular, né? Então, isso daqui seria uma resultante, mas na verdade é resultante de várias contribuições aqui, né? A pressão está distribuída ao longo de todas essas faces, a gente está fazendo uma resultante ali naquela face, tá? Em cada uma das faces, tá? Certo? Então, essa é a ideia. Então, a pressão P, né, ela age na hipotenusa e uma pressão diferente age em cada uma das outras áreas, né? Então, a gente tem uma pressão, uma análise geral, vamos dizer assim, né? A gente não está assumindo que a pressão é a mesma, está assumindo que é uma PX, uma PY e uma P, para a gente ver o que vai acontecer no final das contas, né? E, de novo, aqui, né, está intrínseco que a pressão age normal a todas as faces, a gente usa isso como premissa e, no final, vai ficar demonstrado que é válido, tá? Então, a gente justamente vai fazer essa demonstração que ela age de forma normal as faces que ela está agindo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aplicar a segunda lei de Newton a esse elemento, tanto para o eixo, para a direção x quanto y, tá? E aí, o que A significa aqui, né? A segunda lei de Newton é essa daqui, né? O que tem o A? De novo, aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Esse corpo, essa massa fluida, né? Esse copo aqui, ele pode estar sendo movimentado com uma aceleração constante. E isso faz com que a massa inteira de fluido adquira uma certa velocidade. Então, vamos deixar geral assim, né? Segunda lei de Newton, bem geral. Então, somatório das forças em x, massa vezes aceleração em x. Somatório das forças em y, massa vezes aceleração em y. Vamos deixar isso geral, vamos fazer esse balanço de força aqui, simples, né? Coisa bem tranquila. Multiplicar a pressão por área em cada uma das direções, tá? Não tem mistério aqui, é só isso que a gente está fazendo. Uma cunha que a gente extraiu de dentro de um fluido em repouso, tá? Coisa super simples. Só para mostrar que a pressão é um escalar e não é um vetor. Aí vamos fazer o resultado disso daqui, né? Somatório das forças em x, a segunda lei de Newton em x, né? Então, o que a gente tem aqui? Quais são as forças em x aqui?
a pressão em X vezes a área em Y, né? A pressão em X, ou seja, a pressão agindo aqui não é componente isso daqui, cuidado, tá? É uma pressão diferente, né? Eu só estou dizendo que isso daqui é uma pressão diferente da PX, da PY e da P, né? Não é componente X nem Y, tá? Eu só estou dizendo que é uma certa pressão PX, tá? Uma certa pressão PY, uma certa pressão P. Bom, então essa certa pressão Px vezes o ΔY, de novo, né? A gente teria que multiplicar pela área aqui, por eventualmente um W ali para dentro, né? Mas todo mundo aqui tem que ser multiplicado pelo esse W, a gente corta, ele já simplifica, né? Porque é uma área, né? Que a pressão está agindo, certo? A força age numa área. Tá? Então, Px ΔY menos P ΔS seno θ, né? Então, aqui eu estou justificando P ΔS seno θ. Tá? Por que essa P... Tranquilo, né? Nenhuma dificuldade também, né? P ΔS seno θ é a projeção ali no cateto oposto. Tá? Massa vezes aceleração, né? O que é a massa? Rho vezes o volume, de novo, né? A gente teria que, para calcular o volume, ter um ΔW ali, né? Para dentro do quadro, mas a gente está jogando todo mundo fora, esse W fora, né? Vezes aceleração em X. Então, tranquilo, né? Não tem mistério nenhum aqui, né? A força devida a essa pressão, a força devida a essa pressão, massa desse elemento, vezes aceleração, tá? Então, ΔX, ΔY sobre 2, né? Porque seria metade de um retângulo, né? Ou metade de um paralelepípedo, então por isso que está o sobre 2 ali. Fácil, né? Nenhum mistério aqui, né? Na direção Y também, PY ΔX aqui, né? A força para cima. Aí aqui a novidade é que aparece a força-peso, né? Tá? Que é o que entra nessa conta aqui, ó. Menos P ΔS cosseno θ. Aí, de novo, né, a projeção dessa força aqui, massa vezes aceleração, tá? Tranquilo também, né? Aí a projeção aqui também, para vocês verem. Nenhum mistério aqui, né? E aí a gente fica com esse sisteminha aqui, somatório das forças em X, somatório das forças em Y, tá? Nenhuma grande novidade aqui, nenhum grande mistério, a menos que a gente está fazendo isso para um fluido em repouso, né? E a gente quer saber qual é a relação do Px, esse P aqui em X, com uma pressão genérica, com PY e essa pressão genérica também, né? Isso que a gente quer no final das contas, tá? Com esse P aqui. Então, só para simplificar nossa... Oi, diga. Esse ΔX e ΔY sobre 2 é o volume? Você colocou Rho, V? Tá. Exatamente. Volume, aqui é o volume. É porque é isso que eu estava falando, né? Na verdade, esse corpo aqui tem um W, teria um ΔW aqui para dentro, né? Que aí faria o volume, né? Desse paralelepípedo. Mas como W é igual em todo mundo aqui, ó, aqui teria W, aqui teria W, ele já foi cortado aqui, tá? Para calcular a área tem que ter o W, tá? Beleza. Entendeu? O W ele apareceria aqui para calcular essa força, né, do Px, tá? Ele apareceria aqui embaixo para calcular a área aqui do Py. Então, em todos eles teriam essa profundidade. Então, aqui tá o sobre 2 é porque é metade, né? Aqui, se a gente fechasse aqui o paralelepípedo, a gente teria o volume, esse seria o volume sobre 2, entendeu? Tá. Show. Show? Então, beleza. Bom, aí, se a gente olhar essa geometria aqui, ó, de um outro ângulo, né, de uma outra forma, a gente vê que o ΔS seno θ é o ΔY. Porque o seno θ, o θ também está aqui, né? O θ é esse ângulo e o θ também é esse ângulo aqui, ó. É o ângulo da vertical com PΔS e é o ângulo da horizontal com essa linha aqui, ΔS, tá? Certo? Então, o ΔS seno θ, ele é ΔY aqui, ó. Então, esse ΔS seno θ que a gente usou para calcular a componente x aqui, ó, certo? Para calcular a projeção em x aqui, a gente usou o Pδs seno θ para calcular essa projeção. Mas aí veio um seno θ aqui, ó, um ΔS seno θ, que a gente pode associá-lo a ΔY. A gente poderia ter feito 1 milhão de outras coisas aqui, né? Fez isso para simplificar a nossa vida. Então, apareceu um ΔY aqui, e aí vocês veem que depois, mais para frente, ele vai ser cortado, tá? Beleza? E está aqui o argumento geométrico disso aqui. Ó.
E a mesma coisa, ΔS cosseno θ, né? Também ele apareceu, ΔS cosseno θ apareceu aqui na componente vertical, né? No somatório das forças em Y, mas por outro argumento geométrico ele é o ΔX aqui, ó. Tá? Certo? ΔS, na verdade estaria aqui, né? Aqui o θ aqui, ó. Na verdade eu fiz esse cara aqui mostrar essa projeção, mas o ΔS cosseno θ tá aqui, né? O ΔX, tá? E o ΔY aqui, certo? Então tá aqui, ó. ΔX também vai ser usado para a gente simplificar. Tá lá, o ΔY, ΔX, simplificando, né? Então a gente fez as simplificações. E aí ficamos com essa forma simplificada, que nada mais é do que a segunda lei de Newton em x e y, tá? Certo? Então a gente fica com isso, ó, Px menos P igual a massa vezes aceleração, né? Aqui tem as forças e aqui massa vezes aceleração. E aqui também tem o somatório das forças, massa vezes aceleração, mas aí a gente tem a aceleração da gravidade porque a gente tem o G aqui na vertical, né? Tá? Então, num ponto, a gente tem que o ΔX e o ΔY tende a zero. Então, esses caras aqui vão embora, tá? Certo? A gente está querendo analisar um ponto. Então, esse ΔX vai ficando pequenininho, o ΔY pequenininho. E a gente prova que o Px e o Py, né? O Px é igual a P, o Py é igual a P. E aí, né, como o θ foi arbitrário, ficou demonstrado que para uma tensão de cisalhamento zero, né, para um fluido em repouso, a magnitude da pressão num ponto fluido é sempre a mesma, independente da direção. Essa é a lei de Pascal, né? Então, a gente não tem a gente tem o fluido agindo em todas as direções de forma igual. E vale também para fluido em movimento de corpo rígido e para outras direções, né? X, Y, XZ, YZ, né? Se a gente fizesse aqui PX, PY, PZ, então a pressão é sempre igual, independente da direção, tá? Ela se distribui de forma semelhante. Então, ó, por mais que a pressão não seja alinhada a P, né? Ela é sempre igual às projeções. Não são as projeções, né? São esses valores em X e Y, né? Acho que eu nem chamaria de projeção porque não faz muito sentido, né? Pressão não tem projeção porque ela não é um vetor, né? Então, por mais que a pressão seja uma pressão genérica em alguma direção, ela é igual a essas outras pressões alinhadas com eixo X e Y, né? Com esse valor aqui que estava alinhado com X, ela é igual a em qualquer outra direção, é isso que ele está falando, né? Então, a pressão ela age de forma semelhante em todas as direções, tá? Então, a gente demonstrou que P não é um vetor, então ela não tem direção específica, né? Px igual a Py igual a P em qualquer direção. E a força associada a essa pressão, ela depende da geometria do corpo, tá? Então, ela sempre age alinhado com a normal unitária, né? Porque não faz muito sentido, a única componente da pressão que vai exercer ali é essa normal unitária que está atingindo o corpo ali de frente, tá? Então, a nossa premissa, que a pressão age sempre para dentro e normal ao corpo, se confirmou com essas expressões aqui, né? Certo? Então, a gente está com essa demonstração, a gente conseguiu enxergar que a pressão ela sempre age normal ao corpo, né? É sempre a componente normal ao corpo e ela é sempre igual em todas as direções, tá? Certo? Bom, então essa é uma questão, né? Que é relativamente direta, uma coisa que a gente até intuitivamente sabia, né? A pressão não é um vetor, é um escalar, ela age igual em todas as direções. E para a gente calcular a força que essa pressão está agindo, a gente depende muito mais da normal unitária, né? Então, se aqui a gente tem um fluido e um sólido imerso ali, a gente depende muito mais da normal unitária desse sólido, né? Para saber a força que está sendo exercida aqui pelo fluido. Então, ela é sempre perpendicular, tá? Agora, o mais importante para a gente é saber o que acontece quando a gente varia a posição. Ou seja, se a gente está aqui e a gente anda na horizontal, o que vai acontecer com a pressão, né? Se a gente desce, a gente vem aqui numa certa
numa certa direção aqui genérica, né, ou horizontal ou vertical, o que acontece com a pressão? É isso que a gente vai estudar com mais detalhe agora. Bom, então a pressão em um ponto independe da direção, e agora o que a gente vai fazer, né, é isolar um elemento de fluido infinitesimal, que está representado aqui, e vamos aplicar a expansão em série de Taylor da força em cada face desse elemento fluido. Então, o que é isso? O que a expansão em série de Taylor faz, né? O que ela nos ajuda? É o seguinte, se a gente sabe alguma propriedade em uma região, o que a expansão de série de Taylor faz é ele nos ajuda a calcular essa propriedade numa distância que aqui ele está chamando, nesse caso aqui, de dy, né, sobre 2, tá? Porque o dy é toda a largura, né, desse elemento fluido. Então, se eu sei uma propriedade de um fluido em algum ponto, eu tenho como calcular a propriedade em alguma outra região. E a expansão de série de Taylor permite isso. Então, ela está aqui escrita de uma forma genérica. Então, por exemplo, eu quero essa função f, que pode ser pressão, pode ser velocidade, volume específico, massa específica, alguma propriedade do fluido, né? Então, eu tenho essa propriedade conhecida no centro e eu quero determiná-la num local x mais h, né? O que eu preciso para fazer isso? Eu tenho que saber, né, essa hipótese, a condição básica da expansão em série de Taylor, que você tem que saber a sua propriedade em algum local. Aqui, no caso, eu sei no f de x, né? E vou fazer a expansão em x mais h, tá? Para uma distância h. Porque, de novo, né, a gente vai fazer isso para um ponto, depois integra, né? Depois faz isso para todas as regiões, certo? Faz isso infinitesimal, é isso que a gente fez, é isso que se faz para uma série de propriedades aí, termodinâmica, de transferência de calor, enfim, uma série de propriedades que vocês viram e verão são obtidas por essa expansão em série de Taylor. Então, eu tenho que saber a propriedade num certo local x. Eu tenho que saber a derivada, porque o que é a derivada? É a variação, né? Derivada nada mais né? Se eu tenho uma função f de x, e aqui o x, se eu tenho a derivada dessa função, eu sei como que ela varia, né? A derivada da função é a taxa de variação dela em x, né? Certo? Então, eu sei como que ela está variando com a inclinação, né? No final das contas, o f' de x fornece a reta, né? O coeficiente angular da reta de uma função. Então, eu sei o quanto ela varia e sei a distância que ela andou. Então, se eu sei o quanto ela varia e a distância que ela andou, eu sei o quanto que ela vai valer naquele certo local x mais h, tá? Então, é uma coisa até relativamente óbvia, né? Se você olhar aqui a expansão em série de Taylor. O que é a função nesse local x mais h? É a função x, mais o que ela variou, mais a taxa na qual ela varia, vezes a variação, certo? Então, se ela varia 2 Pascal por metro, e eu multiplico por 1 metro, ela variou 2 Pascal, a pressão ou a força, né? Sei lá, gradiente de pressão, gradiente de força, se aqui fosse 2 newtons por metro. E eu andei 1 metro, é isso que essa parte aqui está dizendo, né? A taxa de variação vezes o que ela andou, tá? Certo? E aí, esses termos de ordem superior aqui, ó, a derivada segunda, a derivada terceira, eles servem para refinar essa aproximação. Isso daqui, na verdade, é uma aproximação, ela não é um valor exato da função. Então, a derivada segunda e a derivada terceira, elas servem para definir qual é a ordem, qual é o erro nesse O, H quarta, significa que se eu truncar a expansão em série de Taylor aqui, eu tenho um erro de ordem a quarta, tá? Se eu truncar aqui, que é o que a gente vai fazer, eu tenho um erro de ordem de h ao quadrado. O que é h? É a distância, né? A ordem do erro é essa distância que eu escolhi ao quadrado. Essa distância é arbitrária. Quanto menor, mais preciso é, né? Se eu tiver uma função que varia dessa forma aqui, quanto menor o ΔH, mais perto, né? Melhor eu pego. Se eu pegar um ΔH enorme aqui, né? Eu erro bastante aqui, ó. Tá? Entenderam? Essa questão aqui é uma coisa relativamente simples, né? Uma expansão, a gente vai integrar isso depois para fazer macroscopicamente,
mas a gente tem que dar passos pequenininhos de variação de pressão, né? A gente pega esse passo enorme aqui e dá passos pequenininhos usando a expansão em série de Taylor, tá? Entenderam a ideia aqui? É tranquilo, né? Não tem Deu para entender. Beleza? Beleza. É tranquilo, não tem mistério nenhum, é só isso. Certo? Então aqui eu peguei o elemento fluido e expandi-lo, né? E o que são essas... E mostrei ele maior. O que é isso daqui, ó? É a força, é o P mais 1 meio de dpdz, ou seja, o que é 1 meio de dpdz? É essa distância aqui, ó. dpdz é a variação da pressão em Z, na verdade, 1 meio de dz está aqui, ó. Certo? Isso daqui já é a expansão em série de Taylor, né, da força. É a pressão que eu sei no centro, mais a variação da pressão em Z vezes o que andou. Por que é dz sobre 2? Porque o dz todo é esse cara aqui, ó. Então, se eu olhei no meio, o dz sobre 2 ele andou só metade da altura ali desse elemento fluido, tá? Vezes dx dy, que é a área que ele está agindo ali. Certo? Então, fez isso para todas as faces. Para a face de trás, né, P menos meio de dp dx, ou seja, a pressão aqui andou meio de dx, né, para trás ali, ó. O dx, no caso, está aqui, né? Vezes dy dz, que agora a área é essa que está ali atrás, ó, tá? Bom, então são as forças agindo pela pressão em todas as faces desse elemento fluido, onde a gente tem a pressão aqui, ó, e a área aqui. Todos os elementos é a mesma coisa. Pressão e área. Pressão na face e área da face. Pressão na face e área da face. Tá? Então eu estou representando aqui, como se eu tivesse pegado um bloquinho dentro do copo agora. Né? Não é mais a cunha. Agora o nosso elemento é um... Para facilitar as integrações, a gente faz isso agora com um elemento regular, né? Retangular. Bom, quais são as condições desse elemento fluido? Dimensão dx, dy, dz, pressão no centro geométrico P, então aquilo que eu tinha falado, né, eu tenho que saber, não tem jeito, eu tenho que saber a pressão em algum ponto, massa específica também, o peso específico, que é massa específica, vezes o G, e uma pressão compressiva, né, observa que todas as setinhas estão indo para dentro. Tá? Então é uma pressão compressiva, só a aceleração da gravidade que está para baixo aqui, né? Certo? Deixa eu apagar tudo que ficou um pouco poluído. Pessoal, esse meio aí é porque ele anda metade no paralelepípedo aí, né? Isso. É o centro, né? Isso. Tá. É porque a gente sabe no centro, e aí a face está na metade dessa distância dz. Tá? Beleza. Show. Então, tensão normal compressiva. A gente tem a variação de pressão aproximada por séries de Taylor truncadas em termos de ordem 1. Ou seja, observa que se você fizer a analogia da série de Taylor aqui embaixo, com o que a gente fez para cada face aqui, ó, a gente truncou aqui, ó, certo? A gente veio até a primeira derivada, né, o dp dx, tá? Então a gente truncou e vai ter erro de ordem de h ao quadrado. Então, se o dx, o que é o h, né? É o dx dy dz. Se o dx for 1 milímetro, a gente vai ter erro da ordem de 1 milímetro ao quadrado, tá? Certo? Então, isso é o que está dizendo aqui, né? A ordem da aproximação, né? A gente não está fazendo uma conta exata, a gente está fazendo uma aproximação numérica, tá? Então, até lá em cálculo numérico, quando vocês fizeram a aproximação da derivada, veio daqui também, ó. Aqui, ó. O f' de x, ele é aproximadamente f de x mais h, menos f de x sobre a distância, sobre h. Essa é a aproximação da derivada por diferenças finitas, né? Tá? É a função em x mais h, menos a função em x sobre a distância h, né? Que é isso aqui, né? Então, isso aqui a gente tem o x e aqui o f de x, e aí uma função genérica qualquer, a derivada fornece o coeficiente angular, né? Então, a gente faz justamente isso, ó. Aqui está o h, né? Opa, aqui está o h. Então, a gente tem o f de x, aqui tem o f de x mais h, dividido pela... Então, a gente tem aqui essa distância dividida por essa distância, que é o coeficiente angular da reta. Então, é mais ou menos uma coisa que vocês já viram lá em cálculo. Agora é uma aplicação em métodos numéricos, não sei como é que vocês chamam isso na UF, mas
é uma coisa que vocês já relativamente, que vocês já usaram em algum momento da vida de vocês em aplicações matemáticas, né? E aqui a gente usa isso numa aplicação física, tá? Beleza? Então aí é fácil, né? É só pegar em cada uma das superfícies, ó, e fazer as forças em cada uma das superfícies. Eu fiz em Y aqui, e X e Z eu não fiz, mas o que é Y? Ó? É a força aqui, ó, isso daqui vem daqui, né? P menos dP dy, eu botei o dy sobre 2 ali para enfatizar, né? Eu não botei meio dP dy, né? Porque aqui eu estou enfatizando, aqui é um dy sobre 2, enfim, mas é a mesma coisa, dx e dz. Aí tem a força desse lado aqui, né? Que aí é menos, porque ela está apontando para a esquerda, né? O sentido de y positivo está para a direita, ela está apontando para a esquerda. Tá? P mais dP dy sobre 2, aí mais porque agora a distância está vindo para cá, né? O quanto andou tem que ser levado em conta aqui no sinal, né? Se foi para a direita ou para a esquerda, certo? E aqui está dizendo o sentido da força, que teria um mais, porque esse cara aqui está apontando para a direita, e esse cara aqui é menos, porque está apontando para a esquerda, tá? Bom, aí o P, esse cara vai embora, né? Porque aqui é mais P, aqui menos P, ele vai embora. E esses dois aqui se somam negativamente, né? É menos um menos o outro. Tá? Então é menos esse cara menos esse cara aqui, né? Tá? Então fica menos dP dy, e aí o dy sobre 2 aqui somou, né? Esse sobre 2 aqui foi embora, dx dy dz, tá? Então fica menos dP dy, dx dy dz. Esse é a força infinitesimal em y. Fazendo a mesma coisa para x e para z, aqui só nas forças de superfície. Por isso que não apareceu esse cara aqui em Z, tá? Porque a gente só está se importando com as forças de contato. A força de corpo vai aparecer depois. Certo? Então aqui tanto é que eu até botei aqui, ó, força de superfície resultante em cada direção, tá? Beleza? Então, na forma vetorial, né, a força de superfície é uma componente x, y, z, que representa fisicamente a força de superfície agindo em um elemento infinitesimal que estava originalmente em equilíbrio antes de ser isolado para análise. O que eu estou querendo dizer com isso? É como se tivesse um monte de bloquinho, né, uma parede com um monte de bloquinho de concreto, e você puxa, sei lá, bloquinho de barro, sei lá, né, tijolinho de barro, você puxa um bloquinho, e aí você desequilibra aquelas forças. Ou se vocês pensarem lá em mecânica dos sólidos, quando vocês fazem análise de viga, né, que vocês cortam a viga e aparece o momento fletor e aquela força cortante, né? Então você desequilibra uma força que estava originalmente em equilíbrio. É isso que eu estou dizendo. Eu estou pegando um bloquinho de um fluido que essas forças estavam todas em equilíbrio, eu isolei esse fluido, esse elemento fluido, e apareceram essas forças aqui naturalmente, né? Tá? Então eu fico com essa expressão aqui, ó. Se eu pegar o meu vetor força, né, de superfície, jogando todas essas componentes que a gente demonstrou, fica dP dx em I, dP dy em J, dP dz em K. Lembra que isso daqui não é um vetor, né? Só está mostrando, o gradiente só aponta a direção que ele está crescendo, né? Então é um gradiente de P, a taxa de variação da pressão com a distância, dx dy dz, tá? E a magnitude de P não é levada em conta, né? Na força líquida, só a variação. Então, quando você faz o gradiente, você só tem a força por causa da variação de pressão, tá? Professor, e esse negativo na frente vai influenciar muito? Vai muito. Nossa vida vai. Graças a Deus que esse negativo está aí, porque aí explica por que a pressão aumenta quando a gente vai para baixo na piscina, né? Ou no mar. É por causa do menos aqui. Tá? É por causa desse menos. A gente vai ver mais para frente. Deixa a gente colocar as forças de corpo, que ele vai fazer sentido, tá? Beleza? Então, ó, se a gente aplicar agora a segunda lei de Newton para todo elemento fluido e englobar as forças de corpo também, que podem ser gravitacional e eletromagnética, mas a gente esquece a eletromagnética, né? Você fica só com a gravitacional. A gente tem que as forças de corpo são massa, né? mg. Então, o que é a massa? ρv. E o que é o v? É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o volume, tá?
dx, dy, dz. É o volume desse elemento fluido. Então, colocando aqui a força de corpo, a gente fica com o somatório das forças de superfície mais de corpo é massa vezes aceleração, tá? Força de superfície aqui, o menos grade P, que a gente acabou de ver, né? Força de corpo, massa vezes aceleração. Então, jogando fora todo mundo aqui, ó, o volume pode ser desprezado, né? A gente tem a força líquida de pressão por unidade de volume em um ponto, mais a força de corpo por unidade de volume em um ponto, igual a massa vezes aceleração. E a força de superfície, né, só é devida à pressão, tá? A força gravitacional aqui, né, a força de corpo é por causa da aceleração local da gravidade no corpo inteiro. Então vamos ver as simplificações, né? A gente tem um caso aqui bem genérico, vamos simplificar para ver as aplicações e a implicação desse sinal de menos aqui que o Emerson levantou aí. Então, se o Z for vertical, né? Se a gente considerar aqui o Z na vertical, para cima na vertical e positivo para cima, a gente fica que a aceleração da gravidade é menos G em K, né? Tá? A direção K, normal unitária, né? A normal unitária, K, tá para cima ali, né? E aí a gente fica com essa simplificação, né? Menos grade P, menos gama K, né? Na direção K aqui, ó. Deixou de ser um vetor, né? Perdeu a característica vetorial e está só a sua componente se a gente assumir o Z vertical positivo para cima, igual a ρA, que continua vetor. Para o fluido em repouso, esse cara vai embora, é o que a gente normalmente vai analisar aqui, aí a gente fica com essa expressão aqui, ó, menos grade P, menos gama, né, o peso específico, né, lembrando que o gama é o ρ vezes o G, massa específica vezes G, e na horizontal, né, se a gente considerar a horizontal, esse cara aqui não tem componente horizontal, né, ele está em K, porque a gente fez essa hipótese aqui, ó, dp dx igual a dp dy igual a zero. Tá? Esse cara vai embora, o grade P fica dp dx, dp dy igual a zero. Ou seja, se eu andar na horizontal, a pressão não varia. Tá? Ou não varia a força, né, de pressão. Então essa é a primeira consequência. Agora olha lá o menos influenciando nossa vida aqui, Emerson. Vamos ver na vertical, né? Menos grade P menos gama K igual a zero, ou dp dz, né? Agora na vertical, então dp dz igual a menos gama, porque eu passei o gama K para lá e o menos foi para o lado de lá, né? dp dz igual a menos gama. Então ele está dizendo, esse menos aqui, que veio nos acompanhando do gradiente de pressão, ele diz que se o dp é negativo, dp é negativo se dz for positivo. Ou seja, ou dito de outra forma, né, a pressão diminui à medida que subimos no fluido e vice-versa. Lembra que o Z era positivo para cima, né? Então está mostrando na figurinha aqui, né? A pressão ela não é tão grande na superfície, à medida que o mergulhador sem cabeça aqui, eu não achei um mergulhador tridimensional com cabeça, não sei por que no Office não tem, mas tudo bem, ele tem no Office tem lá essas figurinhas tridimensionais, né? Mas tudo bem, à medida que a gente vai descendo, a pressão aumenta, por causa desse, explicado, né, por causa desse sinal de menos ali, tá? E o peso da coluna de fluido vai ficando maior e não importa o volume do fluido, né? Não importa o quanto de fluido tem em volta, só a altura. Então isso é consequência direta do balanço de força que a gente acabou de fazer nesse elemento infinitesimal que permitiu a gente traçar essa característica aqui macroscópica do fluido, tá? De todos os fluidos. Que é representado aqui, ó. Se a gente integrar agora, né? Se a gente separar as variáveis aqui, ó, subir com dz para lá, né? E integrar dos dois lados, ó. Eu integrei de P1 a P2 dp, menos gama 11 dz, né? Aí eu fico com P1 menos P2, a rigor aqui, né? Essa integral seria P2 menos P1, mas eu fiz P1 menos P2 e tirei esse menos aqui, tá vendo? Então fica P1 menos P2 igual a gama Z2 menos Z1. Tá? Então se eu definir H como Z2 menos Z1, lembrando que o eixo Z é positivo para cima, né? Então Z2 menos Z1 é esse H aqui, ó. P1 é gama H mais P2, lei de Steve, né? Bom, é o famoso ρGH, né? Delta P, que é igual a P1 menos P2, né? Que é essa pressão P1 menos a pressão P2,
é o ρGH, né? Que o gama lembra, o gama é ρg, né? Tá? Então a gente mostrou, partindo do elemento infinitesimal, né, de fluido e a expansão em série de Taylor, a gente demonstrou a lei de Stevin, né, ou o famoso ρGH aí que a gente vê ao longo da nossa vida, desde lá do segundo grau, talvez, física com certeza, na graduação, e mais, né, ele mostra que essa relação é linear, ou seja, à medida que se a profundidade duplica, a pressão vai duplicar, se ela triplica, a pressão vai triplicar, então essa relação é linear, tá? E o coeficiente angular é justamente o peso específico. Quanto maior o peso específico, mais a pressão aumenta à medida que o fluido diminui, né? Maior é esse coeficiente angular aqui, tá? Beleza? Tranquilinho, né? Nenhum mistério maior nessa relação, né? Tá? Se a gente dividir todo mundo por gama, ó, se a gente pegar aqui todo mundo e dividir por gama, todo mundo tem unidade de H, né? Todo mundo tem unidade de metro. E aí a gente consegue especificar uma pressão. Isso é bem interessante, a gente vai ver isso muito lá em máquinas de fluxo, quando vocês chegarem em máquinas de fluxo. Por que é interessante a gente especificar a pressão como com unidade de metro, né? E aí a gente chama de head. Tá? Não existe tradução para português, não. Não traduzam isso para a cabeça, porque não tem tradução, não. Fala, Emerson. Não, que eu já ouvi eles muito falar isso aí também quando vai falar da bomba de água. Isso, exatamente. Lá em máquinas de fluxo a gente vê, em bombas, exatamente, é isso mesmo. Justamente. Então vai ficar mais claro mais lá para frente, mas é isso mesmo. As bombas são especificadas como head, né? Como altura. Qual é a altura que a pressão de líquido, a altura equivalente àquela pressão, né? Tá? Então é simplesmente a gente dividir pelo peso específico, né? A pressão pelo peso específico, a gente tem a altura que esse fluido aqui a altura equivalente a essa pressão, né? Essa pressão P1. Tá? Então, só cuidado com as hipóteses, né? Isso é válido para um fluido estático, massa específica constante e o Z positivo para cima. Aí essa expressão aqui foi válida, que são as hipóteses que a gente fez. Tá? Aí só mostrando que para um gás o ρGH varia pouco, né? Então, se a gente tem uma pressão de uma atmosfera em cima da sala, embaixo vai estar 1,006. Então, para gases, normalmente, a variação da pressão hidrostática é desprezada. E isso tem uma consequência também, né? Que se a gente tem um fluido em repouso, então a gente tem aqui um reservatório com essa característica bem aleatória aqui, ó, a pressão em cada um desses pontos que estão na mesma altura é a mesma. Mas se a gente tiver um fluido aqui, ele tem um mercúrio no fundo do reservatório, a pressão em H e em I não é, porque a gente tem um fluido no meio dos dois. Se o fluido for o mesmo, a pressão é a mesma em cada um desses pontos aqui, tá? Beleza? Que é o ρGH, né? Bom, aí uma consequência disso são esses dispositivos, né, usados para elevar veículos, né, esses macacos hidráulicos, os freios que a gente estava falando, né? A lei de Pascal permite a gente saber qual é a força que vai ser exercida, porque a pressão aplicada em um fluido estático é distribuída igualmente sem perdas para todas as suas partes, né? Então também, de novo, né, segundo grau isso daqui, né? Beleza? Aí, semana que vem a gente começa daqui, falando de pressão absoluta e manométrica, a gente vai falar de manômetro e tudo mais, né? Dos dispositivos de medida de pressão, tá? Beleza? Então, a aula acabou aí, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, quiser voltar em algum tema que não foi bem explicado,